Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 8 de março de 2025. Vamos abordar o tema hoje, o céu e o inferno. Todos nós tivemos um tempo desta existência, porque nós ainda não lembramos das vidas passadas, mas nesta encarnação atual, nós estamos passando pela grande mudança planetária, que chamamos de transição planetária, a ascensão da nossa alma, que somos almas, não somos corpos, somos almas encarnadas. E também agora estamos expandindo a consciência, saindo daquela limitação de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde a consciência estará muito mais alargada, mais elevada. Então nós estamos vendo a grande transformação que está acontecendo em cada um de nós. Não é preciso que alguém te conte, nem que traga notícias analisadas, informações canalizadas de consciências superiores. Não é preciso encontrar um gênio no conhecimento. Não é preciso que ninguém te diga. Você sabe isso. Você pode se autoavaliar e, por si só, ver quanta coisa você entende hoje que não é mais nem protótipo daquilo que você acreditava antes, daquilo que te fizeram acreditar, na verdade. Porque as nossas consciências eram tão limitadas que qualquer uma manipulava a outra. Bastava para isso se permitir. Porque nós fomos ensinados que deveríamos delegar o poder aos outros. Os outros tinham o poder e nós não tínhamos poder nenhum. Quando não era atribuído a poderes às pessoas ditas mais elevadas, mais sabidas, era também então delegado o poder aos reinos da natureza, aos deuses fictícios, e também às religiões, que fizeram um papel muito profundo, incutindo medo do Deus, do céu e do inferno, que era para onde iríamos ao desencarnar, para viver a eternidade, ou no céu ou no inferno. E todos os sistemas vigentes desse planeta, desde todos os tempos, contribuíram para isso, porque tudo era uma armadilha entrelaçada como uma grande teia, a fim de capturar as consciências nas suas crenças limitadas ou limitantes. Todos nós, de crianças, desde aqueles tempos, nos foi dito, ensinado e colocado como uma determinação. Você vai para o céu ou vai para o inferno quando morrer. Em primeiro lugar, que isso foi um engodo, porque na verdade ninguém morre, é só o corpo, a alma é eterna. E é a alma que segue e volta, depois reencarna. Por isso é importante que se entenda esta roda de samsara, a roda das reencarnações. Porque se fosse nascer, crescer e morrer e terminaria tudo, aí não teria graça. Nenhuma graça de fazer a coisa certa, fazer o sacrifício de andar na retidão do dia a dia. O negócio era aproveitar tudo, nem que tivesse que destruir o outro, sacrificar os outros, agredir tudo que está na natureza para viver a gandaia, porque você morre e acaba tudo. Ah, mas daí se você fizer tudo errado, vai para o inferno para sempre. Se fizer tudo certo, vai para o céu para sempre. Teria pelo menos esse consolo. Pelo menos um motivo para se andar na linha.
Mas aonde que é este céu e aonde que é esse inferno? Nós sabemos que não é um lugar, é um estado de consciência. O céu e o inferno, ele não está fora daqui, ele está aqui, exatamente onde nós estamos. Nós viemos para viver o aprendizado num mundo de provas e expiações, submetidos ao véu do esquecimento. Nós já falamos aqui que nessa terceira dimensão, no mundo de provas e expiações, nós viemos aqui limitados para co-criar, tanto na luz quanto nas sombras. Só que a luz é uma energia quase que extinta no mundo primitivo de provas e expiações, porque nós viemos como uma centelha de luz. A nossa alma, a nossa mônada, nas suas versões mais elevadas, é formada da luz pura. É uma semente da fonte criadora que nada mais é do que luz pura. Mas nós aqui viemos limitados para poder co-criar e desenvolver, não só a nós mesmos, como os mundos, o planeta Terra principalmente, toda a galáxia, porque tudo que se faz aqui repercute no todo. Então nós viemos aqui passar como alunos de uma escola de almas. E a cada encarnação nós fazemos algumas experiências, seja na luz, seja na sombra. Essas experiências, elas são bagagens de alma, registros akáshicos, memórias, que ficam impregnadas no corpo etérico, não no corpo físico. E no final, quando completarmos todas as provas, todas as lições, todas as experiências, nós vamos então aumentar a nossa consciência, subir a nossa consciência. E isso se chama de ascensão. Nós vamos ser integrados a uma versão de aula mais elevada, onde nós vamos recobrar as memórias, as lembranças e vamos ver todo o nosso histórico. Durante esse aprendizado, nós fizemos algo de bom, algo de ruim, como você conhece, de ruim, de mal, de bem. Porém, nós esquecemos das vidas passadas para não atrapalhar as experiências de cada encarnação. Mas nós temos um subconsciente. O nosso subconsciente é a memória da alma. As memórias de outras vidas passadas nós trazemos neste subconsciente. É como se fosse um programa de computador e lá tem uma pasta, o subconsciente. As experiências já aprendidas, já vividas, já experienciadas. E estamos trabalhando numa pasta, num arquivo novo chamado Existência Atual. Esta encarnação atual, no momento desta vida atual, desse corpo que a alma está habitando. Cada vez que a alma desencarna, aquele arquivo atual é integrado naquela pasta do subconsciente. E lá fica e acompanha a alma. A única coisa que nós levamos quando a alma desencarna são as experiências. Aquilo que foi vivido, sentido, experienciado, aprendido. Então nós viemos aqui experienciar o lado luz e o lado sombra. E ainda não era o céu e o inferno, porque as experiências eram apenas experimentos. É claro que a alma, quando vem aqui e faz uma coisa grave, como um assassinato, depois ela projeta passar pelo outro lado para aprender os dois lados, o lado luz e o lado sombra. Mas não é um castigo. Aliás, não é nem karma. A primeira experiência é experiência. Por isso que eu já disse tantas vezes que não é karma, porque ninguém é punido por aprender uma lição. Porque tem que entender.
Por isso você sabe que você não pode matar alguém, porque você tem essa experiência de que você não fez um ato criminoso, um assassinato nesta vida atual, para saber. Você já fez, eu já fiz, todos nós já fizemos. Então, dentro da nossa consciência maior, naquela pasta do subconsciente, está lá o registro. Passou pela experiência, sabe que aquilo não é legal. Sabe porque já experienciou. Ninguém sabe o gosto de uma fruta se nunca comeu. Então, o céu e o inferno, ele começa a se manifestar quando as almas já experienciaram aquela experiência. Se ela se comporta e supera as provas, por isso o mundo é de provas e expiações. Se ela supera as provas, as tentações, porque vão aparecer justamente para experienciar, determinar o conhecimento de cada aluno. Não é assim no colégio. Os alunos fazem provas para o professor, a professora avaliar o grau de conhecimento daquele aluno. Então nós temos as provas. Em cada encarnação tem algumas provas de algo já aprendido, já passado, uma matéria já passada na sala de aula. Quando nós superamos as provas, então nós não precisamos expiar, resgatar, pagar a conta. Então nós vivemos a sensação do céu, do bem-estar, consciência tranquila, sem remorso, sem culpa, sem arrependimento, sem dor. E sem a necessidade de passar pela dor. Porque quando nós falhamos nas provas, então nós vamos viver depois. Geralmente na vida seguinte, na encarnação seguinte, não naquela mesma encarnação. Às vezes na mesma encarnação, dependendo. Como agora, por exemplo, comete uma falha, não passa numa prova, tem que resgatar nessa vida, senão não vai ter outra oportunidade de ascensionar. Mas antes era, comete-se um crime numa vida e paga-se na outra, sem saber, mas vai sentir, é injustiça. Estava fazendo tudo certo e não merecia passar por isso, porque não lembra. Está vivendo o inferno do resgate, da conta criada na vida anterior. Por isso tem aquele ditado que se diz assim, aqui se faz, aqui se paga. É aqui. O céu e o inferno está aqui. Exatamente no momento presente. Sempre foi assim. Mas tudo tem um tempo. Uma escola tem os seus dias letivos, o seu currículo, o seu prazo, os seus degraus. E nós estamos aqui, indo para o final, o último degrau desta escola primária, de provas e expiações. E quem vai ser aprovado irá para o mundo de regeneração, aonde não haverá mais um inferno, apenas o céu, mesmo dentro de algumas oportunidades de aprendizado, mas sem a dor, sem o sofrimento. Porque o inferno é o sofrimento, é o arrependimento, é a consciência culpada, é a paz que se perde quando se comete algo, sabendo que não devia fazer e fez. Nós já tivemos algumas orientações, algumas canalizações mais antigas, que dizia assim: a Terra vai se unir ao céu e a transição planetária termina e as almas fazem a ascensão. Porque o céu e a Terra estarão no mesmo nível, basta um passo e a alma já estará no céu. Sim. Poderíamos entender, então, comparando, obviamente, fazendo aqui um apêndice desse áudio de hoje. A Terra era a experiência, o céu era a glória. Agora, no final da transição, elas se unem
Não é que a Terra vai circular no céu, porque o céu não existe como espaço. A gente acreditava que o céu era olhar para cima e aquele azul que nós vemos é o céu. Na verdade, o céu é a elevação da consciência. Então a gente pensava que era para cima e, de fato, pode até ser para cima. A alma, quando você eleva, ela fica leve. A alma, quando se enche de dívidas, ela fica pesada. Assim é também na quarta dimensão, os umbrais. O umbral baixo, médio e alto, o grosso, médio e fino. Por quê? Tudo é peso, energia. Então agora nós vamos finalizar o nosso processo nessa encarnação atual. Às vezes eu vejo comentários e eu já estou cansado de responder a mesma coisa, porque tem pessoas que não sei, se não viram, se não conseguem compreender. Então, para ascensionar tem que morrer. Eu já estou com 60 anos, então não vou ascensionar porque a Terra vai finalizar em 2060. Não importa quantos anos você tem, não importa quando você vai desencarnar, você vai desencarnar ou você não vai desencarnar. O que importa é que você tenha esta vida para definir o que você quer da vida. O processo de ascensão se dá em carne, encarnado. Se você não fizer o teu melhor agora, você pode não ascensionar. Depois a alma desencarna e ela ascensiona, obviamente, mas ela não vai fazer o aprendizado fora do corpo. É preciso da matéria para fazer a experiência. É aqui, na terceira dimensão, materializada a alma, para que ela possa experienciar, sentir através do corpo, porque sem o corpo ela não sente. Estamos finalizando a dualidade de terceira dimensão. Provas e expiações, o céu e o inferno. Existem dualidades também na quinta dimensão e acima, porque sempre haverá dualidade, mas não o céu e o inferno, não as provas e expiações, não o bem e o mal, como nós conhecemos. Houve sim algumas almas elevadas por si só experienciar a densidade sem a permissão, porque o livre-arbítrio existe em todas as dimensões. E quando elas decidiram por conta, elas se adensaram tanto e não conseguiram subir. E são aquelas histórias dos arcontes, dos anjos caídos, do Lúcifer. Querem experienciar, mas sem a permissão? Poxa, espere então a permissão, faça de acordo. Por isso existe a dualidade, o livre-arbítrio. Mas isso também é uma questão de cada alma. Hoje nós estamos aqui começando a receber um grau maior de luz, que nada mais é que uma injeção de consciência mais elevada. A nossa consciência se expande, se alarga, se eleva e nós vamos começar a compreender coisas que nós não compreendíamos até aqui. Nós já passamos por todas as experiências, portanto agora é tempo final. Tempo de exames finais, avaliações. O livre-arbítrio, ele sempre existiu e sempre vai existir, em qualquer dimensão. Nesta escola de almas, de provas e expiações, nós já aprendemos, então, vivendo as experiências na luz e na sombra. Então nós temos o livre-arbítrio de decidir cada ato agora. E não tem desculpas de dizer que não sabia. Eu defendo aquele governante crápula porque ele é maligno, mas ele me deu vantagem, aumentou meu salário, defendeu a minha causa, eu estou levando lá vantagem e lucro. Se não for com ele, eu vou ter dificuldades financeiras. Mas então você está escolhendo o caminho das sombras. Para levar vantagem, você se submete a coisas que a tua alma sabe que não é lícito. Assim são os vícios. O vício é bom.
É sim, o vício é bom. Se não fosse bom, ninguém se viciava. É uma prova. Então, você tem o livre-arbítrio de escolher. Depois você vai viver o inferno que o vício te proporciona, porque você teve a liberdade de escolher ir ou não ir para o vício. Não adianta culpar alguém. Você é o único responsável pelas suas escolhas. Ninguém é responsável pelas escolhas dos outros. E ninguém se responsabiliza pelas tuas escolhas, pelas minhas escolhas. O ego é o nosso grande vilão, porque o ego é o coração, o amor, é a luz. O ego é a vaidade exagerada, é o caminho mais curto, passando por cima de tudo e todos, para conquistar poder, o domínio. O ego é nosso incentivador também das coisas que se precisa fazer, mas precisam ser feitas dentro da ética. Senão, nós temos o livre-arbítrio de escolha e vamos escolher o caminho mais curto, e geralmente tem um precipício na nossa frente. É o perigo. Os abusos cometidos, seja qualquer tipo de abuso, seja contra a pessoa, seja contra a natureza, seja individual, seja coletivo, nós vemos quantas pessoas perdem a oportunidade, foram escolhidas para uma função, muitos gostariam de estar lá, compensa, mas abusa. Uma vez, eu até coloquei, eu acho que num texto antigo, quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Ela vai se mostrar. Ah, vai. Se ela tem um equilíbrio, ela vai mostrar que ela é equilibrada. Tem confiança. Podemos confiar nela. Se ela está desequilibrada, não podemos confiar nela, porque pessoas desequilibradas não são confiáveis. Elas podem ter o céu e o inferno. Não podemos confiar naquele que não tem o equilíbrio, porque provavelmente ele vai ser um abusador. Inclusive abusador da confiança que foi depositada. E tem coisas aí, poderíamos enumerar tantas, as chantagens, por exemplo. Como tem pessoas chantageando. Hoje nós vemos pessoas públicas que não dá para acreditar que elas sejam tão más como parecem ser. Mas a gente sabe que muitas vezes certas pessoas, pelo seu ego, pela sua vaidade, pela oportunidade, conseguem subir degraus na escala do poder. E como são ambiciosas, elas se prestam a coisas que não são muito lícitas para conquistar os seus espaços. E aqueles que comandam o mundo não vão aparecer para o público, eles se utilizam dessas pessoas. Qualquer cargo, não precisa ser governante, pode ser qualquer outro tipo de poder. Quem tem poderes para decidir qualquer coisa importante está sempre na mira daquele grupinho que comandava a humanidade, que controlava. Então eles não precisam controlar 8 bilhões de pessoas, basta controlar 1 milhão de pessoas, aquelas que ocupam os cargos de comando. Elas oferecem vantagens e aquela pessoa que está no cargo, está almejando subir, ela morde a isca. Aí eles preparam uma armadilha, fazem as gravações, as provas e depois a pessoa não tem mais como voltar. É um caminho sem volta. Ou você vai fazer tudo que mandam ou eles vão eliminar você. Quantas pessoas estão nesta situação? Caíram na cilada. Aí as pessoas dizem, mas aí agora ele não tem responsabilidade porque é obrigado. Bom,
Eu digo que tem dois itens importantes aqui. Primeiro, o livre-arbítrio de ter aceitado coisas ilícitas, práticas ilícitas, situações ilícitas, comprometeram a sua reputação. Segundo, mesmo sendo chantageado, o chantagista nunca vai desistir de chantagear aquele que ele tem na mão. Então você corta de uma vez por todas e assume o erro, assume a responsabilidade, mostra que você não aceita isso. Ou então você vai ficar na cordinha, na guia, como um cachorrinho que vai passear até o fim da vida. E vai arcar com as consequências de todos os atos, porque os atos não serão lícitos, porque quem controla não trabalha para a luz. Então nós temos que compreender que as coisas são muito mais abrangentes do que se possa imaginar. Mas ninguém tem mais poder do que você sobre você mesmo. Tá? Foi falado isso em temas anteriores. Não entregue o teu poder, assuma o teu poder, não se deixe levar pela vaidade, pelo orgulho exacerbado. Porque nós estamos aqui numa experiência, mas nós temos que saber a consciência, o que é lícito e o que não é lícito. Senão nós vamos ter que viver o inferno e não o céu. Aquele que assume a responsabilidade, que faz o seu melhor, sempre vai merecer o céu. É aquela condição de consciência elevada, tranquila, sossegada, em paz. Aquele que se submete aos caprichos da vaidade, do ego, do orgulho, do interesse, do poder, do lucro fácil, enfim, de tantas coisas, ele vai entregar o poder fatalmente para alguém que está ainda acima dele e vai virar um escravo do seu senhor, vai viver o inferno, não somente nesta vida, em tantas outras vidas também, porque a carga negativa vai ser tão grande que precisa de muitas encarnações. E agora é o agravante que chega, porque só tem esta encarnação. Não há outra aqui na Terra, no mundo, na condição de provas e expiações. Vai haver outra encarnação na Terra? Sim, para quem merece a nova Terra, vai voltar. Provavelmente, mais uma vez. Ou vai reencarnar, vai corporificar-se, não importa, vai voltar. Agora, aquele que, ao desencarnar, a sua consciência está pesada, está vivendo o seu inferno astral, vai continuar nesse inferno em outro planeta, porque aqui não vai ter mais. É bom que você tenha essa certeza, porque isso faz parte da evolução dos mundos. Eu apenas estou aqui dando a informação. Não há ninguém que decide. Porque é Deus que decide. Não. É a frequência de cada um. É automático. Tem frequência? Vai. Não tem. Fica para trás. E não tem o que discutir. Então, todas as possibilidades possíveis e imagináveis, uma consciência humana possa vivenciar, experienciar, foi vivida nesse planeta até aqui. Por isso acaba a condição de escola de terceira dimensão, de provas e expiações neste planeta. A inspiração sempre existiu. A luz inspira aquele que entra na frequência mais elevada da luz. As trevas, ou a sombra, sempre inspirou a alma encarnada que se compraz em atitudes e atos e ações ilícitas das trevas. Todos nós sempre tivemos a inspiração. A inspiração que nós recebemos está diretamente ligada à nossa emanação de consciência, as nossas intenções,
a nossa vivência, os nossos interesses, as nossas vontades, os nossos desejos. Nós mudamos a nossa intenção, quem inspira é aquela que está atrelada à intenção nova. Portanto, não tem ninguém ali controlando ninguém. Tudo é livre-arbítrio, escolha. E todos têm consciência. Quem não tem a consciência que pode decidir por si, então é um doente, não pode assumir cargo nenhum, não pode ter nenhuma responsabilidade. Mas quem tem a consciência para decidir qualquer coisa, vai estar atrelada à frequência da luz ou da sombra e vai receber de acordo com a sua frequência. É claro que nós temos altos e baixos, então você pode estar hoje com a intenção de coisas benevolentes, da luz, amanhã dá uma queda na energia, na tua frequência e entra ali a raiva, entra o ódio, entra a culpa, aí pode meter os pés pelas mãos, fazer alguns atos e a sombra te alimenta porque elas estão te abastecendo de frequências e você comete alguns atos que não são legais, mas dá para voltar para o caminho da luz. Sempre há possibilidades. Não podemos facilitar de adentrar muito, porque depois a carga fica grande. Mas você pode, sim. Eu cometi lá algumas coisas no passado, na infância, na adolescência, no ano passado, não importa. Você pode quitar nesta vida ainda. Aprenda que aquilo lá é da sombra, não é da luz. Assuma o teu lado luz e não cometa mais aquele deslize. Você faz isso sem grandes esforços e sem pagar tão caro a conta. Mas é preciso admitir, é preciso compreender, é preciso aceitar, é preciso mudar. Não existe um julgador que diz, você errou, tá no inferno. Não. O inferno é uma escolha tua. Quer continuar cometendo os atos dentro daquilo que é sombra? Então sim, você vai trilhar o caminho que te leva, não tem dúvida. A luz e a sombra andam quase que de mãos dadas, mas você tem que escolher aquele lado que você quer. Qual é o lado predominante, né? E agora, nessa última encarnação, vamos ter cuidados redobrados, porque falhar agora pode ser tarde demais para voltar depois. Uma vez eu li algo, também não sei se é verdade, que diz que Santo Agostinho foi um dos maiores pecadores, principalmente no que diz respeito ao sexo, até os 40 anos de idade. E depois ele se redimiu de tal forma que naquela mesma vida ele foi canonizado pela igreja. Bom, pode ser, pode não ser, não temos nada que comprove isso, mas se isso é verdade, por que não pode ser assim? Pode. Aprendeu a lição? Não, isso eu não quero mais. Definitivamente não quero mais. Pronto, mudou a consciência. Mas tem que ser, de fato, definitivo, porque a pessoa que faz lá a pessoa que rouba, por exemplo, hoje eu roubei o celular de alguém, não vou mais roubar. Mas amanhã está roubando de novo. Aí não está redimido, não. Aí não dá para comparar, né? Talvez o Santo Agostinho tenha dito chega e chegou para sempre, definitivamente. Não cometeu mais nenhum deslize. Porque o posicionamento ele faz você se engrandecer. Você tem que assumir. Assuma e faça diferente. Não tem ninguém que possa te levar para o mau caminho se você tomar essa atitude. Agora a Terra vai para um mundo de regeneração
não vai mais haver um inferno, então o céu se une à terra. É uma forma de entendimento, né? Uma metáfora. E é verdade. Então vamos ter apenas na nova terra aquilo que nós chamamos de céu. Porque não haverá mais dor e sofrimento, porque não haverá mais provas e expiações. Vamos continuar aprendendo, mas sem a dor, sem o sofrimento, sem o erro, como nós conhecemos aqui. E assim, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.